Portanto, o subtítulo da exposição acaba por ser esse: Anotações sobre a densidade de conhecimento. Anotações porquê? Porque esta narrativa não é, digamos, uma metanarrativa, não é um discurso definitivo. São antes anotações sobre a densidade de conhecimento que eu fui fazendo e que apresento aqui. O objetivo fundamental foi não estabelecer um discurso em torno da peça única e da peça original, mas, sobretudo, explorar a ideia da peça enquadrada, da família da peça, do parentesco da peça, não é? Das coisas, peças, tentasse criar uma narrativa, tentasse mostrá-los, tentasse visibilizá-los. Achei que era interessante partir dessa ideia para tentar explorar as duas grandes histórias que a Universidade conta. A Universidade conta a história natural e conta, por outro lado, a história do conhecimento, ou seja, conta a história daquilo que fazemos com a natureza. Pensei também que era importante organizar a exposição a partir de 3 territórios, que seriam também 3 momentos. O primeiro momento é aquele que vem aqui, que chamamos a selva do conhecimento, ou seja, é um momento em que o conhecimento é apresentado a partir de objetos provenientes das coleções dos museus da Universidade do Porto, mas está ainda desorganizado. Portanto, esta exposição começa a desenhar-se a partir... começa a configurar-se como um tecido que se constrói a partir de vários fios. Já vimos o fio das pontes. Outro fio fundamental é o fio da observação. De facto, aquilo que a Universidade faz e aquilo que a ciência faz, se quiserem, são 2 coisas fundamentais: pesar, ou seja, medir, e observar. Observar é também medir. Portanto, os objetos que medem e os objetos que pesam e os objetos que olham vão ter um papel central. Temos esta grande estante que organiza a tal selva do conhecimento que vimos à frente. De que forma é que organizamos? De uma forma aparentemente simples. Organizamos-la a partir de uma ordem de complexidade. Começamos com os minerais, passamos aos fósseis vegetais, aos fósseis animais, entram as plantas, depois entra a vida animal, os invertebrados, os insetos, os peixes, os répteis e anfíbios, as aves, os mamíferos mais estranhos, koalas, preguiças, ornitorrincos, raposas voadoras, depois a série de primatas e, finalmente, ocupando uma centralidade na exposição, a parte humana, o corpo humano, que é organizada a partir de peças anatómicas.
conseguimos entrar na intimidade das peças e não só entrando na intimidade das peças, conseguimos também criar a nossa própria exposição, criar a nossa própria viagem, não é? Que, em vez de nos confrontarmos com esta estante que correria o risco de ser um objeto único, temos agora a circunstância de não só podermos conviver com as peças, como podermos criar as nossas associações e as nossas ligações. Portanto, esse será o primeiro tempo, um tempo bíblico, não é? Depois temos aquele tempo, que é aquela estrutura com esferovite, que é o tempo da Terra, que simula um vulcão e que simula as erupções. Enfim, um tempo paleontológico, o tempo dos dinossauros. Aqui temos um dos trabalhos, eventualmente mais polémicos, que se chama White Cube. Este aqui, que é um trabalho que é feito com uma arca frigorífica, acrílico e com sêmen do próprio artista. 1 litro de sêmen que o artista recolheu durante muito tempo. Portanto, é um trabalho que, de certa forma, aparece como um autorretrato, não é? E é um trabalho que remete, por um lado, para a questão do futuro, para o desejo de imortalidade, e, por outro lado, para a solidão associada ao processo de recolha deste produto e que, por outro lado, estabelece uma ligação curiosa com a Universidade do Porto no momento em que a questão das tecnologias reprodutivas e da criação de um banco de esperma aqui está em cima da agenda. Este outro é um trabalho do João Leonardo. Este outro trabalho, que é uma escultura sonora do Pedro Tudela, foi feito a partir, chama-se depósito, entre aspas, pósito. Foi feito com o pó do depósito, nomeadamente o pó das borboletas que aparecem ali, mas algumas que estão em decomposição. E, portanto, ele tirou o pó das borboletas, que tem um problema pelo facto de algumas borboletas algum deste pó estar contaminado com antrax, que é um micro-organismo que causou bastante ansiedade ainda há bem pouco tempo em termos globais, em termos de terrorismo. E o que é que ele fez? Fez, portanto, uma escultura sonora em que o som corresponde ao barulho de um depósito e em que, se espreitarem aqui em cima, vem como que o suposto esqueleto, não é? As borboletas são invertebradas, mas que o suposto esqueleto da borboleta e depois, digamos, a pulverização do pó associado ao processo de decomposição num depósito. Esta artista, que se chama Rita Castro Neves, trabalha com situações estranhas e ambíguas, com filmes que não foram revelados, cassetes que não foram ouvidos, portanto, com memórias disfuncionais, chamemos-lhe assim. Esta peça aqui, maior, ele viveu em Moçambique e acha que a memória colonial e, sobretudo, a memória de quem regressou é uma memória que está a ser escondida, que está a ser ocultada e, portanto, é uma obra perfeitamente autobiográfica também, no sentido em que ele trouxe todas as suas memórias, algumas colocou em vitrines, que são vitrines da própria Universidade do Porto, as memórias mais solenes, e outras correspondem aos livros que ele leu e correspondem aos livros que introduzem essa questão, que ele colocou aqui também. Como vemos, algumas das obras há caixotes ainda, porque este trabalho é um work in progress e, portanto, não está ainda finalizado e terminado.
faz a síntese do processo de recolha de tudo isto. É um trabalho do André Cepeda, que é um fotógrafo que tem que calçar luvas para o ver, para sermos artisticamente corretos e também cientificamente, museologicamente. Aquela ideia da televisão, da interrupção da emissão, antes da interrupção da emissão, e corresponde também a um nível de erosão quase absoluta da imagem. Tem ali outra imagem que corresponde a uma paisagem, portanto ele faz de certa forma uma cartografia dos múltiplos tempos. Falta ainda uma peça, que me parece também uma peça bastante interessante e que se chama Museu de Cidade, que está ainda a ser construída e que ficará lá fora. Esta exposição é só um aperitivo, é também muito mais do que isso, não é? Mas, do ponto de vista dos espólios, acaba por ser um aperitivo, não é exatamente a última exposição e a exposição definitiva. É uma chamada de atenção para os espólios da Universidade e, sobretudo, ao convocar este conjunto de artistas contemporâneos, pretende dar conta disso, ou seja, pretende mostrar que o presente e o passado e o futuro podem articular-se, ou seja, podemos ter perfeitamente estes três tempos a conviverem de uma forma saudável e até de uma forma provocatória, não é? Como eu digo, a Universidade é um espaço de provocação também, não é só um espaço de confirmação, muitas vezes é o de resignação, mas é sobretudo esse lado provocatório da Universidade que eu acho que vale a pena celebrar.